Ruteum. Antes de Israel ser governado por reis, Elimeleque, da tribo de Efrata, vivia na cidade de Belém. Sua esposa se chamava Noemi e os 2 filhos deles eram Malom e Quilion. Mas quando as colheitas falharam, eles se mudaram para o país de Moabe. E enquanto estavam lá, Elimeleque morreu, deixando Noemi apenas com os seus 2 filhos. Mais tarde, os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Rute. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Agora, Noemi não tinha mais marido nem filhos. Quando Noemi ouviu que o Senhor tinha dado ao seu povo uma boa colheita, ela e as 2 noras se prepararam para deixar Moabe e ir para Judá. Enquanto estavam a caminho, Noemi disse a elas: vocês não querem voltar para casa, para suas próprias mães? Vocês foram bondosas com meu marido e com os meus filhos, e sempre foram bondosas comigo. Eu oro para que o Senhor seja tão bondoso com vocês quanto vocês foram comigo. Que Ele dê a cada uma de vocês outro marido e uma casa própria. Noemi as beijou. Elas choraram e disseram: queremos ir com você e viver entre o seu povo. Mas ela respondeu: minhas filhas, por que não voltam para casa? Que bem fará a vocês irem comigo? Vocês acham que eu poderia ter mais filhos? Para vocês se casarem com eles, vocês precisam voltar para casa, porque eu estou muito velha para me casar de novo. Mesmo que eu me casasse esta noite e mais tarde tivesse outros filhos, vocês esperariam até eles crescerem o suficiente para casar? Não, minhas filhas, a vida é mais dura para mim do que para vocês, porque o Senhor se voltou contra mim. Elas choraram novamente. Orfa beijou a sua sogra e se despediu, mas Rute se agarrou a ela. Então Noemi disse a Rute: olhe, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Por que você não vai com ela? Rute respondeu: por favor, não me diga para deixar você e voltar para casa. Eu irei para onde você for, viverei onde você viver. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Morrerei onde você morrer e serei sepultada ao seu lado. Que o Senhor me castigue se alguma vez formos separadas, mesmo pela morte. Quando Noemi viu que Rute havia decidido ir com ela, parou de insistir para que ela voltasse. Elas chegaram a Belém e toda a cidade ficou agitada ao vê-las. As mulheres que moravam lá perguntaram: será que esta é mesmo Noemi? Então ela lhes disse: não me chamem mais de Noemi, chamem-me de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Eu tinha tudo quando parti, mas o Senhor me trouxe de volta sem nada. Como vocês ainda podem me chamar de Noemi, quando Deus se voltou contra mim e tornou a minha vida tão difícil? A colheita da cevada estava apenas começando, quando Noemi e Rute, a sua nora moabita, chegaram a Belém. Um dia, Rute disse a Noemi: deixe-me ver se consigo encontrar alguém que me permita recolher as espigas deixadas nos campos pelos ceifeiros. Noemi respondeu: vá em frente, minha filha. Então, imediatamente, Rute saiu para recolher espigas num campo que pertencia a Boaz. Ele era parente do marido de Noemi, Elimeleque, além de ser um homem rico e importante. Quando Boaz saiu de Belém e foi para o seu campo, ele disse aos ceifeiros: que o Senhor os abençoe. Eles responderam: e que o Senhor o abençoe também. Então Boaz perguntou ao homem encarregado dos ceifeiros: de quem é aquela jovem mulher? O homem respondeu: ela é aquela que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu se poderia recolher as espigas deixadas pelos ceifeiros e tem trabalhado a manhã inteira sem um momento de descanso. Boaz foi a Rute e disse: acho que
seria melhor você não recolher espigas em campo de ninguém mais. Fique aqui com as mulheres e siga atrás delas, enquanto recolhem o que os homens cortaram. Eu já avisei aos homens para não incomodarem você. E sempre que estiver com sede, pode beber da água dos jarros que eles encheram. Ruth se curvou até o chão e disse: você sabe que eu venho de outro país. Por que você é tão bom comigo? Boaz respondeu: eu ouvi como você tem ajudado a sua sogra desde que o seu marido morreu. Você até deixou o seu próprio pai e a sua própria mãe para vir viver numa terra estrangeira, entre pessoas que você não conhece. Eu oro para que o Senhor, o Deus de Israel, recompense você pelo que fez. E agora que você veio até Ele em busca de proteção, eu oro para que Ele a abençoe. Ruth respondeu: Senhor, é bom da sua parte falar comigo com bondade e me fazer sentir tão bem-vinda. Eu nem mesmo sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: venha comer conosco. Pegue um pouco de pão e molhe no molho. Imediatamente ela se sentou com os trabalhadores e Boaz lhe entregou algumas espigas torradas. Ruth comeu tudo o que quis e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para voltar a recolher espigas, Boaz disse aos seus homens: não a impeçam, mesmo que ela recolha espigas. De onde elas estão empilhadas, certifiquem-se de puxar algumas hastes de cereal dos feixes e deixá-las no chão para ela, e não falem com ela de forma dura. Ruth trabalhou no campo até o entardecer. Depois, ela bateu as espigas dos talos e ficou com uma grande cesta cheia de cereal. Ela levou o cereal para a cidade e mostrou a Noemi quanto havia recolhido. Ruth também lhe deu a comida que sobrou do almoço. Noemi disse: onde você trabalhou hoje? De quem era o campo? Que Deus abençoe o homem que a tratou tão bem. Então, Ruth contou que havia trabalhado no campo de um homem chamado Boaz. Noemi respondeu: que o Senhor abençoe Boaz. Ele tem mostrado que ainda é leal aos vivos e aos mortos. Boaz é um parente próximo, um daqueles que deveria cuidar de nós. Ruth lhe disse: Boaz até falou que eu poderia ficar no campo com os trabalhadores dele até terminarem de recolher todo o cereal dele. Noemi respondeu: minha filha, é bom que você recolha espigas ao lado das mulheres que trabalham no campo dele. Quem sabe o que poderia acontecer com você no campo de outra pessoa? E assim Ruth ficou perto das mulheres. Enquanto recolhia espigas no campo dele, Ruth trabalhou nos campos até que a cevada e o trigo fossem colhidos. E todo esse tempo ela viveu com Noemi. Ruth 3. Um dia Noemi disse a Ruth: está na hora de eu encontrar para você um marido que lhe dê um lar e cuide de você. Você tem recolhido espigas ao lado das mulheres que trabalham para Boaz, e você sabe que ele é um parente nosso. Esta noite ele estará debulhando o cereal. Agora, tome um banho, passe perfume, vista as suas melhores roupas, vá até onde ele está trabalhando, mas não deixe que ele a veja até que tenha terminado de comer e beber. Observe para onde ele vai passar a noite. Então, quando ele estiver dormindo, levante a coberta e deite-se aos pés dele. Ele dirá o que fazer. Ruth respondeu: farei tudo o que a senhora diz. Ela saiu para o lugar onde Boaz estava trabalhando e fez exatamente o que Noemi havia dito. Depois que Boaz terminou de comer e beber e estava se sentindo feliz, ele foi e adormeceu. Perto do monte de cereal, Ruth se aproximou em silêncio, levantou a coberta com cuidado e deitou-se perto dos pés dele. No meio da noite, Boaz de repente acordou
e ficou assustado ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Ele perguntou. Senhor, eu sou Ruth, ela respondeu, e o senhor é o parente que deveria cuidar de mim. Então, estenda a borda da sua coberta sobre mim. Boaz respondeu, que o Senhor abençoe. Isso mostra o quanto você é verdadeiramente leal à sua família. Você poderia ter procurado um homem mais jovem, rico ou pobre, mas não fez isso. Não se preocupe, farei o que você pediu. Você é respeitada por todos na cidade. É verdade que eu sou um dos parentes que deveriam cuidar de você, mas existe alguém que é um parente ainda mais próximo. Fique aqui até de manhã, então eu vou descobrir se ele está disposto a cuidar de você. Se ele não estiver, eu prometo pelo Deus vivo que eu mesmo farei isso. Agora volte a dormir até de manhã. Ruth deitou-se novamente, mas levantou-se antes do amanhecer, porque Boaz não queria que ninguém soubesse que ela havia estado ali. Então ele disse a ela para estender a capa, e ele encheu a capa com uma grande quantidade de cereal e colocou sobre o ombro dela. Quando Ruth voltou para a cidade, Noemi perguntou: o que aconteceu? E Ruth contou tudo a ela. Ela também disse: Boaz me deu este cereal porque não queria que eu voltasse de mãos vazias para você. Noemi respondeu: apenas tenha paciência e não se preocupe com o que vai acontecer. Ele não descansará até que tudo esteja resolvido hoje. Ruth 4. Enquanto isso, Boaz foi ao lugar de reunião na porta da cidade e estava sentado ali, quando o outro parente próximo passou. Então Boaz o convidou para vir e sentar-se, e ele sentou. Depois Boaz chamou 10 dos anciãos da cidade e também pediu que eles se sentassem. Depois que se sentaram, ele disse ao homem: Noemi voltou de Moabe e está vendendo a terra que pertencia ao seu marido Elimeleque. Estou lhe contando isso porque você é o parente mais próximo e tem o direito de comprar a propriedade. Se você quiser, pode comprá-la agora. Estes 10 homens e os outros que estão aqui podem ser testemunhas, mas se você não quiser a propriedade, diga-me, porque eu sou próximo na linha. O homem respondeu: eu comprarei. Então Boaz lhe disse: se você comprar de Noemi, também deverá casar-se com Ruth. Então, se tiver um filho com ela, a propriedade ficará na família do primeiro marido de Ruth. O homem respondeu: se for assim, eu não quero comprá-la. Isso causaria problemas com a propriedade que eu já possuo. Você mesmo pode comprá-la, porque eu não posso. Para tornar uma venda legal naqueles dias, uma pessoa tirava uma sandália e a dava a outra. Então, depois que o homem concordou em deixar Boaz comprar a propriedade, ele tirou uma das suas sandálias e a entregou a Boaz. Boaz disse aos líderes da cidade e a todos os outros: todos vocês são testemunhas de que hoje eu comprei de Noemi a propriedade que pertencia a Elimeleque e aos seus 2 filhos, Quilion e Malom. Vocês também são testemunhas de que eu concordei em casar-me com Ruth, a viúva de Malom, a mulher moabita. Isso manterá a propriedade no nome da família dele, e ele será lembrado nesta cidade. Os líderes da cidade e os outros que estavam ali disseram: somos testemunhas disso, e oramos para que o Senhor dê à sua esposa muitos filhos, assim como deu a Lia e a Raquel, as esposas de Jacó. Que você seja um homem rico na tribo de Efrata e um homem importante em Belém. Que os filhos que você tiver com esta jovem mulher tornem a sua família tão famosa quanto a família de Pérez, filho de Tamar e Judá. Boaz casou-se com Ruth e o Senhor a abençoou com um filho. Depois do nascimento, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, hoje ele lhe deu um neto para cuidar de você. Oramos para que o menino cresça e seja famoso em todo o Israel.
Ele fará você feliz e cuidará de você na velhice, porque ele é filho da sua nora e ela ama você mais do que 7 filhos seus amariam. Noemi amou o menino e cuidou bem dele. As mulheres do bairro o chamaram de Obed, mas o chamavam de filho de Noemi. Quando Obed cresceu, ele teve um filho chamado Jessé, que mais tarde se tornou o pai do rei Davi. Aqui está uma lista dos antepassados de Davi: Yeshe, Obed, Boaz, Salmon, Naasson, Aminadab, Rão, Hezron, Perez.